Mais uma vez, paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero convidá-los a abrir lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11. E nós vamos ler um texto muito conhecido aqui de Mateus 11. E depois eu vou conectar no final desse texto ao estudo que a gente está trazendo aqui, que é a continuação, já é o terceiro domingo que a gente está falando da lei das primícias. Então a gente vai conectar com esse estudo aqui, com esses versículos que nós vamos ler aqui agora. Mateus 11, versículo 28, um trecho muito conhecido, dos evangelhos, onde Jesus está falando, e Jesus fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui agora. E eu lhes darei descanso. Grifa essa palavra aí na sua mente, e depois você grifa na tua Bíblia. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Grifa também essa palavra aí na sua mente ou na sua Bíblia. Jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei, novamente a palavra, descanso para a alma. Meu jugo, novamente a palavra jugo, é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. O Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado, Senhor, a oportunidade de dedicarmos, Pai, a primícia da nossa semana, o primeiro dia da nossa semana e a primeira atividade da nossa semana a Ti, Pai. E assim como temos aprendido de Ti, que toda a nossa semana, Senhor, possa ser consagrada a Ti, que esse primeiro momento, essa primeira atividade desse primeiro dia, seja em honra e glória ao Teu santo nome, que expresse, Senhor, a honra que lhe é devida, Senhor, o lugar que é devido em nossas vidas e a gratidão do nosso coração por tudo que nós temos recebido de Ti. Obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, obrigado pelos nossos irmãos em Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. E nessa oportunidade queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e transgressões, pedir que o Senhor prepare a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, que nós estejamos agora reverentes, Pai, atentos, conscientes da importância, Senhor, da Tua palavra, do Teu ensino, e que possamos ter aquele espírito prático, Pai, de conhecer para poder levar para o nosso dia a dia. Dá também, Senhor, a sabedoria, a unção e a orientação do Teu Santo Espírito sobre nós nessa manhã. É o que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero pegar uma carona aqui no raciocínio, que a gente parou no estudo passado. No estudo passado a gente falou muito de terra, lembra? Então eu comecei falando de terra, falei da Adamá, que é a terra, do Adão, que é o homem, que foi modelado do pó da terra. Dei aquele exemplo para vocês, Imagine uma pessoa que saiu do Egito, que era ainda um adolescente, saiu do Egito, ficou ali durante quase que toda a sua vida, o princípio da sua vida adulta, no deserto, na hostilidade daquela terra do deserto, na dificuldade daquela terra do deserto, e ao completar mais ou menos ali os seus 50 e poucos anos, ele entra então naquela terra prometida, na terra que Deus deu a ele. E a gente foi desenvolvendo então um raciocínio em cima da questão da terra, onde a gente falou o seguinte, que terra sempre esteve ligado e sempre estará ligado ao homem, e da terra, que Deus nos dá, nós tiramos todo o sustento, tudo aquilo que nós necessitamos para a subsistência. É impossível, a vida sem aquilo que provém da terra, Quase tudo provém da terra, e aquilo que não provém está ligado
a terra. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse estudo a duas palavras, a palavra terra e a palavra organização. Porque o que nós temos que fazer aqui, irmãos? E aí eu vou repetir uma coisa que eu sempre vou continuar repetindo, né? Se Deus me manter aqui por muito tempo, vocês sempre vão ver eu repetindo essa palavra para vocês. A palavra princípios. Princípios. Todo estudo que a gente participa, toda mensagem que a gente ouve, nós temos que tirar pelo menos um princípio para a nossa vida. E esse princípio nós temos que aplicar na nossa vida, senão é perda de tempo. Senão você está sendo tolo. Por quê? Porque você não está, né? Imagina, né? Você aprender algo, né? Eu citei, quando a primeira vez que eu falei aqui na escola dominical sobre princípio, eu citei uma tia minha que já faleceu, mas que ela bombou não sei quantas vezes para poder tirar a carta, gastou uma grana para poder tirar a carta, e quando tirou a carta, ela não dirigia, né? Ficou com medo de dirigir. Então, assim, e quando você tira uma carta, né, pegando carona aqui no raciocínio, você aprende um princípio, que é dirigir um veículo. E se você dirige um pequeno carro, você dirige também um grande carro. Se você dirige um grande carro, você pode aprender a dirigir um grande caminhão também, porque o princípio é o mesmo. Assim como o princípio de andar de bicicleta é também o princípio, né, guardadas as proporções, de você andar numa moto. Então, muitas vezes, irmãos, o povo de Deus é incoerente. Por quê? Porque o povo de Deus tem a capacidade de vir para a igreja, de vir para um estudo, de vir para uma pregação, onde, né, o povo sabe que Deus está falando com ele, e ao invés dele vir com aquele espírito de falar assim: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, Senhor, que o teu Espírito Santo agora fale comigo. Às vezes ele tem a capacidade de ficar numa igreja, né, seja um estudo, seja um culto, seja uma pregação, como se estivesse no cinema. Entendeu? Nós não estamos em cinema, irmãos. Nós não estamos em teatro. Nós estamos aqui para quê? Para sermos ministrados pela palavra de Deus. E às vezes a necessidade da minha vida é diferente da sua. Mas o que eu sei é que cada um de nós, cada um daqueles que estão aqui, cada um daqueles que sentam no banco de uma igreja, cada um daqueles que estudam, que escutam o ensino, tem uma necessidade. Então, deixa de ser o quê? Incoerente. O povo de Deus é incoerente. O povo de Deus não é prático. O povo de Deus é excessivamente teórico. Nós temos que ser práticos, temos que ser coerentes, porque é uma incoerência. Você falar assim: eu estou ouvindo o quê? A palavra de quem? De Deus. Eu estou na casa de quem? De Deus. A tua mente está lá fora. Fica lá fora, não vem. Entende? Agora, quando a gente vem, nós temos que vir a esse espírito de quê? De reverência, o espírito de prestar o devido culto a Deus. Saber na presença de quem a gente está e na palavra de quem a gente está. E isso, irmãos, nos é trazido através desse estudo. Quando eu comecei o estudo de primícias, lembra que eu falei para os irmãos? O que tem por trás? Quais são os princípios por trás do princípio da lei das primícias? Primeiro, honrar a Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar. Ser grato a Deus. São princípios. E aí é hora da gente colocar o espelhão no nosso rosto, né? Estou honrando a Deus de forma prática. Estou priorizando, colocando a Deus como primeiro de forma prática. Estou realmente sendo grato a Deus de forma prática. Porque falar, irmãos, todo mundo fala. Vamos dar o seguinte exemplo aqui. Eu estava preparando esse exemplo ainda para dar na mensagem que, se o Senhor não mudar, eu vou trazer lá em Cristais, né? Hoje. Mas eu vou dar para os irmãos aqui, que eu acho que se enquadra ao que a gente está falando. Imagina o seguinte, irmãos. Eu nunca fui para os Estados Unidos, eu nunca fui para Miami, mas eu sei que muita gente vai para os Estados Unidos e quando passa em Miami ali tem um monte de coisa, né, legal ali, com preço mais barato que no Brasil, coisa boa, roupa, eletrônico, perfume, para poder trazer
o Brasil. Então todo mundo que vai para lá, né, faz as suas comprinhas ali, né, eletrônicos, roupas, papapá, perfume e traz. Imagina o seguinte, e aí eu quero que você se coloque, né, você que é casado como eu, se coloque no mesmo lugar. Imagina que você vá, que a gente vá para os Estados Unidos a trabalho, só que você vai dar uma passada ali de um dia em Miami. Aí você passou um dia em Miami, aí você falou assim, nossa, que legal, ó, esse perfume aqui tá baratinho, é bom, essa roupa aqui é boa, tá bem barata, esse celular, esse computador e isso e tal. Você carrega uma mala com as coisas. Aí você vai falar assim, não, eu vou trazer isso aqui para o meu amigo, isso aqui eu vou trazer lá para o meu vizinho, isso aqui é para minha tia, isso aqui é para o meu tio, isso aqui é para o meu primo, isso aqui é para aquele outro amigo, isso aqui é para aquela amiga, isso aqui é para minha irmã, para o meu irmão, e isso, aquilo, tal. Bom, mas você é casado. Aí você chega com aquela mala cheia de coisas, você abre aquela mala, né? E aí tá com os nomes, tudo escrito. Ó. Esse é pro primo, esse é pra tia, esse é pra avó, esse é pra isso. Aí a esposa olha para você e fala assim, e o meu? Aí você olha para a esposa e fala, meu bem, você sabe que eu te amo. Não é? Você sabe que não, eu sou seu presente, eu te amo. Né? Você sabe que, enfim, as esposas, o que elas iriam achar? Ia gostar? Ia começar quase que a Terceira Guerra Mundial, né? Esposa nenhuma que eu conheço ia aceitar. Mas você entende que a gente faz isso com Deus, irmãos? A gente faz isso com Deus quando a gente não honra a Deus de forma prática. Tá entendendo? Aí você fala assim, né? É o que muitas vezes acontece. Nós estávamos escutando, né? Quem estava junto comigo vai lembrar, escutando uma pessoa falar a respeito de uma duração de um culto. E aí a gente estava falando, mas em tal igreja, né, no domingo, só tem culto no domingo à noite, e o culto é um culto de 1 hora. Irmãos, nós vivemos dias hoje em dia em que as pessoas, né, estou falando de crente aqui, daquele que se diz crente, se diz filho de Deus, ele tem a capacidade de viver 6 dias da sua semana como todo mundo vive, os mesmos costumes, os mesmos prazeres, o mesmo trabalho. A vida dele durante a semana não difere em nada de uma pessoa lá do mundão. Talvez ele é aquela pessoa assim, eu não prostituo, não adultero, não bebo, não fumo, mas do resto é tudo igual, é tudo muito parecido. Aí essa mesma pessoa, no domingo, no primeiro dia da semana, no dia que ele poderia dedicar mais ao Senhor, ele vai se dedicar a todo o seu lazer, todo o seu descanso, todo o seu prazer. Ele vai lá, ele vai fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Aí quando chega à noite, durante uma única hora da sua semana, ele chega num culto rapidinho, porque esse culto tem que ser rapidinho para não enfastiar aqueles que estão sentados num banco, certo? Aí rapidinho, canta lá 2 louvores, o pastor vai lá, traz aquela mensagem água com açúcar para poder agradar todo mundo, de 30 minutinhos no máximo, e em 1 hora está resolvido e vamos começar uma nova semana. Irmãos, o que tem de prático nisso? Como que Deus recebe isso? Você está entendendo? Eu estou te falando da realidade de muitas pessoas que se dizem cristãos hoje em dia, praticantes, frequentantes de igreja. Muitos nem isso fazem, muitos aparecem na ceia. Né? Vou tomar a ceia, está tudo certo. Como se a ceia fosse alguma espécie de amuleto, sei lá o quê. Está entendendo, irmãos? Esse estudo das primícias, eu quero chamar a atenção para o princípio prático. O que você tem que fazer de forma prática na tua vida para você honrar a Deus? O que você tem que fazer de forma prática na tua vida para você agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você? O que você tem que fazer de forma prática na tua vida para que Deus realmente fale, Senhor, está vendo? Através dessa atitude aqui, eu estou te colocando em primeiro. É isso. É para isso que a gente está aqui.
Não é para uma curiosidade, não é para saber das festas lá dos judeus. Está entendendo? É isso. Então, olha só, voltando no nosso raciocínio aqui, terra. Eu falei que terra é algo que está intimamente ligado ao homem. Eu dei aquele exemplo no estudo anterior. Agora eu quero dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você fosse aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que tinha mais de 20 anos de idade quando chegou de frente a Canaã. Lembra? Mandou os espias, né? Os espias ficaram 40 dias, é isso? Espiando a terra, voltaram falando, gente, é bom demais, 2 de nós para carregar um prato de uva, terra farta, terra linda, maravilhosa, fértil, mana, leite e mel. Os espias voltam. E aí os irmãos conhecem a história. Quando eles voltam, eles falam, gente, mas não tem jeito, a cidade é fortificada, o povo é gigante, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E aí a gente já sabe o que vai acontecer. Resumindo, o povo duvida da palavra do Senhor. O povo não crê, não tem fé naquilo que o Senhor fez, com exceção de Josué e Caleb, que vão depois entrar na terra prometida. E todos aqueles adultos, assim, vamos dizer, eles morrem no deserto. Aí eu quero te fazer com você o seguinte exercício de imaginação. Imagina que você e eu fôssemos parte daquele pessoal. Imagina você viver o resto dos teus dias, imagina que você viveu mais 40 anos, porque foi 40 anos que ficaram no deserto. Depois eu vou falar para vocês dos 50, mas o número 40 na Bíblia, ele sempre vai indicar um ciclo, entende? O término de um ciclo. Então você tem 40 dias e 40 noites que ficaram na arca. Você tem Jesus jejuando, né, indo para o deserto durante seu ministério também, 40, né? 40 dias, se não me falha a memória, foi que Moisés ficou, né, com Deus no monte. E aí vai, né? Então, o encerramento de um ciclo. Muito bem, aquele povo, os espias voltam dos 40 dias, aquele povo duvida de Deus e fica 40 anos no deserto. Eu quero que você se imagine você vivendo 40 anos no deserto. Ainda que Deus mandasse o maná, ainda que Deus mandasse a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, irmãos, viver 40 anos no deserto, morrer no deserto, sem entrar naquela terra que você chegou a ver, que o povo falou, gente, é boa demais a terra. Você já pensou nisso? Aí você tem que pensar assim, mas e o que isso tem a ver comigo hoje em dia? Tem muito a ver. Por quê? Porque quando eu leio isso, estudo isso na palavra, a pergunta que eu tenho que me fazer e que você tem que se fazer nessa manhã é: em que terra você tem habitado? Porque terra aqui, irmãos, é um sinônimo aqui, é um lugar de habitação. Observe que se você ler, né, Deuteronômio, Levítico, etc. e tal, você vai ver que Deus fala assim, gente, não contaminem a terra, porque eu habito nela, eu habito no meio de vocês, nessa terra não contamine não. Você está entendendo que terra, para nós hoje, é muito mais do que o chão? A terra é um lugar onde você está vivendo, e isso abrange a totalidade da nossa vida. Entende? Você não pode ficar vivendo um pedaço da tua vida no deserto e um pedaço na tua vida na terra prometida, na terra abençoada por Deus. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer, que eu tenho que me fazer diante da palavra terra, é em que terra eu tenho vivido. Porque quando a gente olha para o povo de Deus hoje em dia, e eu volto ao exemplo inicial, eu te pergunto, você acha que esse sujeito, que não tem atitude prática nenhuma durante a semana, de maneira a honrar a Deus, priorizar a Deus, agradecer a Deus, colocar um relacionamento com Deus na vida dele, ele vai durante 40, 50 minutos numa igreja num domingo à noite, você acha que, em que terra você acha que ele está vivendo? Você acha que ele está na Canaã, que Deus quer para ele, ou você acha que ele está no deserto? Onde você acha que ele está? Eu tenho certeza absoluta que ele está no deserto. E o deserto, irmãos, ainda que tenha suprimento lá, deserto é lugar de opressão. Deserto, irmãos, é lugar que não é agradável. Entende?
Então tem muita gente dentro da igreja vivendo no deserto, não na terra que Deus quer que você viva. Mas o que Deus tem para você e para mim? O que Deus está nos chamando a atenção aqui? Gente, olha, eu tenho para vocês uma terra boa. Eu tenho para vocês a terra da minha vontade. Eu tenho para vocês uma terra farta, uma terra abençoada, uma terra de chuvas, chuvas temporãs, chuvas serôdias, chuvas, uma terra de amplas colheitas. Colheitas em todos os sentidos. Eu não estou falando só de colheita material, é lógico que eu estou falando aqui de colheita espiritual. Eu tenho isso para vocês. Mas será que vocês têm fé para poder entrar na minha terra? Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha para aquele povo e fala, nossa, mas uns bobão, né? Pô, entra na terra, Deus falou. Mas muitas vezes a gente age da mesma maneira, irmãos. A gente tem a capacidade de vir à igreja, escutar estudos, escutar mensagens, mas a gente não tem realmente fé naquelas promessas lá. Porque a hora que a gente começa a exercer essa fé, aí Deus começa a te tirar desse deserto que às vezes você está vivendo e te colocar numa terra, na terra da sua vontade, na terra do teu desejo. Muitas vezes a gente diz que tem fé, mas não tem. E aí a gente se vê num deserto espiritual. Tem crentes, irmãos, que estão vivendo num deserto. Tem crentes que ele não tem o desejo de ler a sua Bíblia, ele não tem o desejo de orar. O culto para ele é algo cansativo, exaustivo. Eu estava falando com um amigo meu, e ele participa de uma grande igreja, e ele estava me falando o seguinte, ele falou, olha, participei de uma reunião na igreja, foi no sábado à noite, e ele falou, o sábado tinha comida, não sei que comida que era lá, tal. Ele falou, Adriano, tinha cerca de umas 700 pessoas no sábado à noite. No domingo de manhã, nessa mesma igreja, uma grande igreja aqui de Franca, ele falou, a escola dominical lá, o rapaz que traz a escola dominical é uma qualidade, nota 10 no ensino. Tinha 50. Irmãos, em que mundo nós estamos vivendo, em que evangelho nós estamos vivendo, onde um prato de comida vale mais do que um estudo da palavra de Deus? Você está enganando a quem? Você está entendendo? Eu estava lendo Provérbios essa semana e ali teve um versículo que me chamou a atenção, que fala assim, que a sabedoria, né, que nos dá a respeito da palavra, ela é mais preciosa do que rubis. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de rubi e descobri uma coisa, que há alguns anos atrás foi vendido o rubi mais valioso do mundo. Um rubi grandão, um anel. Esse rubi, ele teve um nome, né? Até eu achei o nome meio esquisito. Em inglês é pigeon blood, sangue de pombo. Foi vendido por cerca de 30 milhões de dólares. Um único rubi. O rubi mais valioso que venderam. 30 milhões de dólares, aproximadamente 150 milhões de reais. Aí olha o seguinte, vamos imaginar que nessa mesma igreja, ou aqui na nossa igreja, a gente falasse assim, gente, vem para o estudo, que a gente vai distribuir rubis. Estaria uma fila lá, virando lá na... Mas olha o que a própria palavra falou. Ela falou o seguinte, que a sabedoria que você adquire aqui, ela é mais preciosa do que rubis. Em outro lugar, né, fala, né, que esse conhecimento que nós temos de Deus é mais do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. Aí eu te pergunto, o povo acredita nisso? De maneira prática? Não. É simples assim, irmãos. É simples assim. Porque se acreditasse, saberia o valor que tem, saberia o que está perdendo. O povo não sabe o que está perdendo. Por quê? Porque o povo está no deserto. E o pior, imagina aquelas pessoas que nasceram no deserto durante aqueles 40 anos. Sempre viveu no deserto. Para quem sempre viveu no deserto, quem nunca viu a Canaã, o normal é o quê? Viver no deserto.
Então tem gente hoje em dia na casa de Deus que é normal para eles o quê? Viver no deserto. Já viveu tantos anos no deserto que já acostumou a viver no deserto, então vão viver no deserto mesmo. E Deus está ali, batendo na porta dele, dando toque atrás do outro, falando assim: rapaz, eu quero que você venha para Canaã, eu tenho uma terra para você. Eu tenho um lugar especial, eu tenho algo especial na tua vida aqui. Eu quero te tirar desse deserto espiritual. Eu quero te colocar numa terra que mana leite e mel. Eu quero te colocar num lugar na tua vida onde a tua família vai ser uma bênção, o teu trabalho vai ser uma bênção, o teu negócio vai ser uma bênção, o teu ministério vai ser uma bênção, a tua vida com Deus vai ser uma bênção, o teu dia a dia vai ser uma bênção. Era isso que Deus tinha para aquele povo. E eu te pergunto, irmãos, se nós estamos olhando um povo que estava na antiga aliança, e a Bíblia fala que a antiga aliança é o quê? É a sombra daquilo que haveria na nova. A Bíblia fala que nós estamos numa aliança maior e melhor do que a deles. Então, para eles tem uma terra maravilhosa e para nós não. Não é incoerente? Tem essa terra, irmãos. Mas cabe a cada um de nós falar o seguinte: não, peraí. E aí eu vou para a segunda palavra. Eu preciso me organizar para quê? Para poder tomar posse da minha terra. Se Deus tem uma terra para mim, então eu vou tomar ela. Se o meu vizinho, se o meu irmão, se o meu filho, minha filha, minha mulher, se mesmo eu querendo que eles tomem posse da terra deles, não vão tomar, eu vou tomar posse da minha. Sabe? É assim. É assim. O número 50, irmãos, a gente estava falando um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho com os irmãos antes da gravação a respeito de número. O número 50 na Bíblia, ele é um número que denota organização. Por isso que eu coloquei aqui, ó, organização. Eu apenas anotei algumas coisas aqui rapidamente, só curiosidade. Foram 50 constituídos homens capazes como chefes de 50 sobre o povo de Israel. Êxodo 18, 21. Na multiplicação dos pães, organizam-se pães e peixes, organizam-se grupos de 50. Marcos 6, 39 a 40. Depois, os levitas, né? Não sei se você sabe disso, os levitas, está lá em Números 4, 3, se aposentavam do serviço sagrado aos 50 anos de idade. 2 capitães de 50 foram consumidos pelo fogo ao tentarem o mal ao homem de Deus. 2 Reis 1, de 9 a 12. E um grupo de 50 foi poupado por tratarem bem o homem de Deus. 2 Reis 1, de 13 a 15. E aí vai. E aí, vamos voltar aqui para o nosso estudo aqui. Entre o êxodo, quando o povo sai do Egito, então olha só, esse povo estava em que terra? Numa terra de opressão, concorda? Numa terra que não era deles, numa terra que pertencia a Faraó. Se a gente for lá atrás, a gente vai ver que houve uma fome na terra. Esse povo, né, começou todo mundo, né, até então, o mundo ali em volta do Egito, começou a chegar e falou o seguinte: não, faz o seguinte, pega as nossas terras, pega tudo, pega nós aqui e simplesmente nos dá o alimento, porque é melhor ter o alimento e não morrer de fome do que ter terra e morrer aqui de fome. Então toda a terra pertencia a Faraó. E aí o Faraó mudou, né? Morreu aquele Faraó, veio outro Faraó, escravizou o povo de Deus ali e ficou por 430 anos escravizado ali no Egito. Só que quando aquele povo é liberto, né? Tem a primeira Páscoa, né? Que nós citamos aqui no estudo anterior. O povo é liberto, mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro ali nos portais da porta, etc. e tal. Entre essa libertação e o Sinai, transcorrem 50 dias. Aí observe que quando aquele povo, ele então saiu daquela terra de opressão, guarda essa palavra na tua cabeça, opressão. Egito é terra de opressão, Egito é terra de cansaço, Egito é terra de gente sobrecarregada, de gente que trabalha de domingo a domingo e é escravo de Faraó. Mas aquele povo sai ali, aquele povo é resgatado ali.
É interessante, né, que a gente está tratando de primícia, e se você observar ali na conversa de Moisés com o faraó, Deus fala para Moisés falar para Faraó, fala para Faraó libertar o meu primogênito. Lembra lá do sacrifício que teve lá de Abraão, Isaac e tal? Então Deus está atacando aquele povo com base no primeiro, no primogênito. Lembra da lei das primícias? Se as primícias são santas, então toda a massa o é. Quando você santifica a primeira parte de algo, então a totalidade daquilo é santificado também. Você consagra a primeira parte de uma coisa, o restante daquilo é consagrado também. Voltando aqui no raciocínio, vamos lá. O povo então sai daquela terra, olha a terra de novo aqui, terra de opressão, de escravidão, de cansaço, de trabalho, de sol a sol, 40, 50, 400 anos trabalhando, sem descanso. Lembra da palavra descanso? Sem descanso. Muito bem, saem de lá, tem o êxodo, chega no Sinai. No Sinai, o que vai acontecer aqui? Aquele povo vai receber as instruções, as tábuas da lei, as instruções de Deus. Deus vai começar a organizar aquele povo e dar as leis dele para aquele povo. Então, é um marco importante. Depois, quando esse povo transcorre tudo isso que eu falei para os irmãos, e o povo finalmente entra na Terra Prometida, Deus institui ali o calendário, como se fosse quase que um novo calendário para eles, que a gente chama de calendário religioso do povo de Israel. Então, quando você pega o calendário do povo de Israel, você tem um calendário civil, que ele começa quando? Ele começa por volta do nosso mês de setembro, tá? Seria o primeiro mês do ano civil, tá? Olha para você ver, eu estava aqui falando para os irmãos antes da gravação entre o número 1 e o 7. O primeiro mês do ano civil, que é esse que eu estou falando para os irmãos, que é por volta de setembro, outubro mais ou menos, é o 7º mês do calendário religioso. O calendário religioso começa no mês que seria entre o nosso mês de março e abril, que é o mês de Abib. Tá? Abib significa os frutos que estão amadurecendo, os primeiros frutos que estão amadurecendo. Então, o calendário religioso começa em Abib. Abib é o primeiro mês do calendário religioso, certo? Agora, lá o último, o mês, que seria o primeiro mês, que você tem Abib, e aí vai, por curiosidade, eu trouxe aqui o calendário para falar para os irmãos, aí você vai naquele mês a mês, quando você chega no 7º mês do calendário religioso, é o primeiro mês do calendário civil. Entenderam? Olha, o 1 e o 7, que eu estava falando com os irmãos aqui, coincidindo novamente. E 1 e o 7 dá 8. Que é o 8º dia, o dia depois do sábado, que é o primeiro dia, que é o dia das primícias. Bom, vamos lá. Então aqui nós temos os 50 de novo, os 50 aqui, e depois, quando a gente vai lá para frente, Cristo morre. Cristo é o quê? É a primícia, ou as primícias dos que dormem, certo? Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos, ok? Entre a ressurreição de Cristo, quando você pega a ressurreição de Cristo, Cristo ficou aqui na terra, depois da ressurreição, quanto tempo, irmãos? Hã? Não, depois da ressurreição. Agora eu peguei os irmãos. 40 dias Cristo ficou. A ascensão de Cristo é aqui, 40. Tá? 40 dias ele fica com os irmãos. Termina o ciclo, Cristo ascende aos céus. Depois, lembra que em Atos, ele dá uma ordem, ele ascende aos céus e ele fala assim, ficai aqui até que haja a descida do Espírito Santo, que acontece no dia de quê? Do Pentecostes. O Espírito Santo, irmãos, acontece justamente nesse dia aqui, porque entre a Páscoa e as semanas, essa festa, que ela é chamada Festa da Colheita ou das semanas, por quê? Porque era 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. No dia depois do 49, aqui no sábado, no primeiro dia, que eles também tinham que trazer uma oferta de primícia,
você tem o dia de número 50, que é exatamente o dia, o pessoal estava tudo reunido lá para essa festa de Pentecostes, lá em Israel, que foi exatamente o dia que nasce quem ali, irmãos? A Igreja de Deus. Entende? Que é o dia de Pentecostes, que é o dia da descida do Espírito Santo de Deus, que vem trazer o fruto ali do Espírito Santo de Deus para a igreja, capacitar a igreja de Deus a crescer e etc. e tal. Então, eu anotei aqui uma curiosidade aqui, deixa eu pegar aqui para ler para os irmãos. O calendário de Israel, tá? O calendário de Israel, irmãos, é um calendário lunar, diferente do calendário solar. O calendário solar, né, ele tem 365 dias, 5 horas e alguma coisa. É por isso que a cada X anos a gente tem o ano bissexto, que acrescenta um dia a mais em fevereiro. Eles também têm, só que é diferente. O deles é um ano que acrescenta 19 dias, se não me falha a memória, porque o calendário é o calendário lunar, então ele tem menos dias, entende? Depois a gente pode falar um pouco mais a respeito da questão do calendário, eu anotei aqui, mas hoje não vai dar tempo de eu comentar. A única coisa que eu quero comentar, porque isso é legal dos irmãos saberem, é o seguinte: como é que é o calendário de Israel? Tá? Aí eu estou falando aqui do calendário religioso. Tá? Abril, né? Março, abril, que é o mês de Abib, também conhecido como Nisan ou Nissan, ele era o mês das chuvas tardias e era a ceifa da cevada. Lembra que a gente leu aqui que eles tinham que pegar um feixe de cevada e levar lá, e não podiam fazer nada, não podiam comer, fazer pão de cevada, nada. Primeiro eles tinham que levar o feixe das primícias, e esse feixe era movido pelo sacerdote. Então aqui começava a colheita de cevada. Depois nós temos aqui o mês de Iar, que é o segundo mês do calendário religioso e o 8º do calendário civil. Fica entre abril e maio. É o início da temporada seca, do tempo mais seco. Depois a gente tem aqui o mês de Sivan. Sivan é maio e junho, é mais ou menos essa época que a gente está aqui, né? Um pouquinho menos. Seria a ceifa do trigo e os primeiros figos que eles colhiam. Observe que coisa interessante, irmãos. Está vendo nessa festa aqui, Então, aqui tinha a Páscoa, certo? A Páscoa era uma sexta-feira, ia emendar ali com o sábado. Depois tinha o primeiro dia ali, que era o domingo. Nesse primeiro dia aqui, mandava o feixe da cevada, fazia a primícia da cevada. E aí eles tinham que ficar 7 dias, lembra quem estava aqui na aula passada, comendo o quê? Pão sem fermento. Aí depois, então, transcorriam essas semanas aqui, depois eles tinham uma nova oferta de primícia aqui. Aqui, que é esse tempo, esse mês que eu estou falando aqui, eles traziam uma nova oferta, só que aqui eles já podiam colher o trigo, não a cevada, já tinha a colheita do trigo, e aí eles poderiam pegar com o trigo e fazer uma oferta com 2 pães. Aí tinha o pão com fermento, que eles poderiam ofertar como primícia aqui, juntamente com os primeiros frutos ali da sua colheita, do próprio figo e etc. e tal. Então observe, tem uma oferta de primícia aqui, tem outra oferta de primícia aqui. Aí você vai perguntar assim, mas por que na primeira eles tinham que levar um feixe de cevada e não podiam comer nada durante 7 dias com fermento? E por que lá, então, depois eles podem fazer 2 pães com fermento e também levar isso como uma oferta? É porque esses 2 pães, irmãos, estavam justamente simbolizando a igreja aqui, A igreja é composta de quem? Judeus e gentios. 2 povos, 2 pães. E nesse pão que é a igreja, tem fermento. Por quê? Fermento, né? Não é só isso, mas eu já citei e falei mais do fermento na aula passada. O uso mal dele na palavra, ele significa o quê? Pecado. E nós sabemos que a igreja, né, ainda, né, que ela seja escolhida, né, ela seja purificada pelo sangue de Jesus, nós também somos pecadores. Ainda há fermento ainda na igreja, ainda há pecado na igreja. Deixará de haver quando? Quando essa igreja, né, for
né, finalmente, né, arrebatado, enfim, chegar às últimas coisas, e aí então nós teremos novos corpos, né, nós seremos glorificados, e aí essa igreja será totalmente purificada pelo noivo, certo? Mas por enquanto representa esses dois pães aqui. Então, seguindo o calendário, aí você tem então o próximo mês, que é o quarto, é o mês de Tamuz, estação quente, ceifa da uva. Depois, julho e agosto, você tem a ceifa da azeitona, é o mês de Avi. Depois você tem o mês de Elul, que é entre agosto e setembro. Você tem colheita de tâmaras, figos do verão e etc. Depois você tem o mês de Tisrei, que é setembro e outubro, que é justamente aquele primeiro mês que eu falei. Olha só, o primeiro mês do ano civil é o 7º mês do ano religioso, certo? E o primeiro mês do ano religioso é o 7º do ano civil. Você vai me falar que tem alguma coisa com 1 e o 7 aí, ou não? E aí vai, né? Setembro, então, que eu estou falando aqui, outubro, mês de Tisrei, que é o primeiro do ano civil e o 7º do ano religioso, são as primeiras chuvas, tempo de arar a terra. Depois o 8º mês, outubro, novembro, ainda chuvas, trigo, a cevada é então semeada. O 9º mês, novembro, dezembro, chamado de Kislev, início do inverno. O mês de Tevet, é o mês 10. Dezembro e janeiro, também é o mês de chuvas. Depois você tem o mês de Shevá, que é o mês 11, que é entre janeiro e fevereiro. As árvores de amêndoa florescem. Depois você tem o mês de Adar, que é o mês de fevereiro para março, que é o mês 12 do calendário religioso, e o mês 6 do calendário civil. Fevereiro e março é o início das chuvas de primavera. Lembra que eu estava aqui na aula passada que eu falei da chuva final, da chuva serôdia? E aí você tem então a ceifa das frutas cítricas. Irmão, você está imaginando que terra que era essa? É uma terra que esse povo colhia praticamente o ano inteiro. Entende? Uma terra abençoada por Deus, uma terra farta, uma terra que é terra maravilhosa. Observe esse texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei um pedaço aqui para não esquecer. Deixa eu ver se eu acho um texto que eu queria ler para os irmãos, que é o texto falando um pouquinho, né, a respeito dessa terra aqui. Está aqui, é um texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8 a 21. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui rapidinho aqui para os irmãos. Fala assim, ó. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que eu lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles. Uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra, a qual em breve tomarão posse, é uma terra de montes e vales, com chuvas em grande quantidade, terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente, durante todo o ano. Versículo 13. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem ao Senhor seu Deus, e o servirem de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele mandará chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem as suas colheitas de cereais, produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para os seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Versículo 16. Mas tenham cuidado, não deixem o seu coração ser enganado, levando-se a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá as suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas minhas palavras no seu coração e na sua mente. Amarrem as mãos
prendam a testa como lembrança, ensinem aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas das casas de vocês e em seus filhos, das casas de vocês e em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. É forte, né, irmãos? Muito forte, né? E aí começa a trazer para nós. O número 50, irmãos, é um número de organização. Eu te pergunto, será que o Senhor não está falando comigo e com você para que nós organizemos a nossa vida, para que a gente possa tomar posse dessa boa terra? Para que a gente se organize, comece por nós, pelo nosso interior, pela nossa vida, pelas nossas atitudes práticas, e vai estendendo isso por todos os ramos da nossa vida, para a nossa igreja, o nosso ministério e tudo. Nos organizar para poder tomar posse, irmãos, dessa boa terra que o Senhor tem para nós. Irmãos, quando você começa a ler isso, leia lá o livro de Levítico, leia o livro de Deuteronômio, e começa a analisar algumas palavras, você vai descobrir alguns princípios que eu descobri aqui. Isso aqui, vai se repetir ali. Você vai ver a santidade, o povo chamando aquele povo para ser santo, falando assim, não imita os costumes dos outros que está lá não. A hora que vocês entrarem nessa terra, derruba tudo quanto é altar, limpa essa terra, extermina tudo, deixa essa terra santa, limpa. É terra minha, eu vou habitar no meio de vocês. Não, quando você pega os costumes, né? Deus ele é detalhista, ele dá até costumes de higiene para aquele povo, ele dá costumes do que devia e o que não devia comer. Eu sou muito curioso, irmão. Meu problema é a curiosidade.